Boa noite, gente. Como eu tinha dito para vocês, aliás, como eu tinha postado, né, alguns minutos aí anteriores, sobre essa live surpresa que eu haveria de me dispus a fazer, na verdade, foi com a intenção de contar um pouco da história que eu tinha dito na última live, que eu contaria para vocês a minha experiência numa feira de economia solidária que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, uma feira internacional, e eu tive o privilégio de participar. Qual é o objetivo, na verdade, de contar essa história dessa feira? E o que é que isso tem a ver com o nosso acompanhamento nutricional, com a nossa mentoria nutricional, do acompanhamento nutricional que nós estamos fazendo? Pode parecer que não tenha nada a ver, mas no fundo, tudo está interligado, né? Porque nós vamos falar um pouquinho, mostrando para vocês sobre oportunidades. Eu gostaria já de agradecer algumas pessoas, mesmo avisando que não foi uma live programada. Eu já estou vendo que algumas pessoas já estão aí nos prestigiando, né? Eu agradeço a vocês por estarem presentes nessa live. Hoje eu tenho uma companhia aqui muito interessante. Essa é Clarinha. Clarinha está mais famosa do que eu. Uma experiência também que eu tive na oportunidade de ter um animal de estimação em casa, e são experiências assim maravilhosas que a gente está tendo, crescendo junto a essa amizade e uma completando a outra, né? Pois bem, então, muito obrigada pela presença de vocês, boa noite. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, já está pedindo para vocês, né, de estarem sinalizando aí com relação ao áudio, com relação à imagem, tá dando aí, apertando aí o ok, o coraçãozinho, e para que a gente tenha não é simbolizando uma audiência, mas pelo menos uma resposta. Porque o diálogo, assim, ao vivo, ou o diálogo digital, ele fica muito mais interessante quando a gente tem uma resposta lá de vocês, né? Porque conversar presencialmente é algo muito bom, mas quando é à distância, a gente precisa de algumas respostas para que haja uma interação maior, certo? E aí, como é que estão vocês? A gente já está caminhando, né, para completar um número de dias consideráveis do acompanhamento nutricional, né? Eu espero que vocês estejam seguindo, se não 100%, mas 80%, 90%, para que haja uma resposta positiva. Outra coisa, relembrando a vocês, quinta-feira, nós teremos o nosso dia D, onde nós vamos aferir, né, o peso, a altura e a circunferência abdominal de vocês. Isso presencialmente lá na unidade de saúde. Lembrando para as pessoas que não são de Elísio Medrado, né, vai ter oportunidade, vá na unidade de saúde da sua cidade, faça essa aferição e depois eu vou fazer o cálculo do IMC de vocês para a gente já começar a trabalhar com quantidade baseado nos objetivos de vocês, certo? O que a gente tem que reforçar é essa necessidade desse acompanhamento compartilhado e essa mentoria, não só na questão dos cardápios ou na questão das orientações com relação ao que comer ou como comer, mas também com relação às medidas, né? E vai ter a oportunidade também, nós vamos ter a oportunidade também de fazer o comparativo do peso de vocês no início e o peso de vocês atual, né? Porque quando a gente começou, o peso que nós tínhamos como referência era o peso atual de vocês. Muitos nem sabiam, então utilizaram o peso referido, ou seja, o peso que tinha uma memória, o último peso que estava na memória de vocês com relação
a esse acompanhamento. Então, na quinta-feira a gente vai ter a oportunidade de tirar a comprovação de algumas pessoas, né? Porque nem todo mundo que está lá no grupo é da nossa cidade. Mas ainda assim vai dar para a gente fazer um controle legal com relação a esse acompanhamento, certo? Muitas pessoas não estão aqui nos assistindo porque eu resolvi, na verdade, fazer essa live surpresa e vai ficar gravada, então as outras pessoas que não estão no grupo vão ter a oportunidade de ouvir o que a gente tem para falar. Bem, como eu tinha falado para vocês, eu vou contar a história, né? Eu também sou contadora de história, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de contar história, e nada mais interessante do que você fazer um relato usando uma linguagem onde a pessoa consegue também ir viajando na história como se estivesse lá, certo? É como se nós pegássemos a história do homem quando ele foi à Lua e trazer para dentro dos nossos lares, sendo que nós não tivemos a experiência de estar lá na Lua, mas a gente consegue visualizar essa possibilidade, né? Então, quando o homem foi à Lua, muitas pessoas nem televisão tinha em casa, né? A grande maioria da população nem televisão tinha em casa, ou seja, não acompanharam a ida do homem à Lua, né? Ouviu-se falar, ouviu muito no rádio, muita gente ouviu no rádio, falando no rádio sobre a viagem do homem à Lua, mas necessariamente não foi. Rita está perguntando aqui como será esse acompanhamento. Teremos que marcar consulta? Não, não vai ter, não precisa marcar. Quinta-feira pela manhã, né? Eu não vou dizer, já estarei lá desde as 7h30, certo? Estarei lá para fazer as consultas já agendadas. Eu já tenho alguns pacientes agendados para consulta. Então, vocês do acompanhamento nutricional online, ou seja, vocês que estão agora no grupo do WhatsApp, pode ir a partir das 9 horas. Débora, e se houver muita gente esperando, ou se houver uma concentração de pessoas na unidade, e com relação à pandemia, a gente vai dar um jeito de fazer isso de forma seguindo todo o protocolo de segurança, certo? Não se preocupem, a gente consegue fazer essa avaliação, porque com certeza eu vou contar com a participação de outros profissionais presentes na unidade nessa quinta-feira. Nós vamos preparar uma equipe para receber vocês com relação a isso. Por favor, levem o cartão do SUS, porque a gente precisa registrar, né, no sistema a presença de vocês na unidade. E para aquelas pessoas que já são meus pacientes, eu só vou mesmo fazer a avaliação antropométrica, né? E para as outras pessoas que não são meus pacientes, eu não fiz ainda nenhuma anamnese, eu vou agendar com esses pacientes o dia para retornarem lá para fazer a anamnese completa, certo? Então vai ficar assim o nosso dia D na quinta-feira. Como eu estava falando, por nada, Rita, como eu estava falando, gente, vocês tiverem qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao dia D, com relação a alguma coisa que eu postei no grupo, alguma coisa que vocês ouviram, mas está com dúvida de seguir, pode fazer na pergunta que a gente consegue, ao longo da conversa, respondendo as perguntas de vocês, certo? Mas não fiquem com dúvida, a gente fez a nossa última live na sexta-feira, se eu não me engano, então a gente não teve nenhuma resposta, a gente não teve nenhum contato audiovisual no sábado, né? E geralmente surgem realmente muitas dúvidas com relação ao acompanhamento. Não se sintam limitados em fazerem a participação ou perguntarem, porque eu estou falando, certo? Dá pra gente conciliar as duas coisas, prestando atenção e também falando e também respondendo vocês ao mesmo tempo. Olha, acho que já é a nossa terceira live que eu falo sobre
a economia solidária. E ressalto que a nossa cidade não trabalha com essas questões de economia solidária, né? A gente tem algumas associações atuantes no nosso município, mas a gente precisa expandir essas questões, principalmente, gente, para reforçar a agricultura familiar, para reforçar a necessidade do desenvolvimento dessa agricultura familiar, muito mais próxima do natural, muito mais próxima de uma diversidade na nossa plantação, evitando assim a monocultura, que a gente também sabe que é o que está predominando tanto no nosso município como nos municípios vizinhos a nós, né? E a gente precisa expandir essa oferta de alimentos tradicionais, de alimentos que eram plantados e colhidos na nossa região e que hoje a gente não tem essa oferta, pelo menos da nossa região. A gente tem que trazer de fora para poder consumir ou comprar de comerciantes de outros municípios para ter acesso a nós. Então é importante a gente reforçar essa economia solidária. Como eu tinha falado para vocês, eu tive essa experiência de participar dessa feira internacional lá em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Como foi que isso aconteceu? Eu fazia parte, né, na verdade não continuo fazendo parte do grupo das Cáritas. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar das Cáritas. As Cáritas é uma organização internacional que aqui no Brasil, ela em muitas regiões, não são em todas, mas na grande maioria do nosso país, ela tem como instituição responsável a Igreja Católica. Então, o que é as Cáritas? Essa organização, ela como é que se diz? Ela patrocina, ela dispõe de muitos recursos e de projetos que beneficiam famílias carentes. A nossa região mesmo foi beneficiado com as cisternas, né? Então, as cisternas foi uma ação desenvolvida pelas Cáritas. E aí, como a gente fazia parte da associação lá da Jacutinga, e houve essa possibilidade da inscrição de um participante de Elísio Medrado para ir para essa feira, né, internacional lá no Rio Grande do Sul. E aí o que aconteceu? A pessoa que iria, eu acho que ela não está online aqui, mas ela poderia, se ela tivesse online, ela iria confirmar. Mas como essa live vai ficar gravada, com certeza ela vai se manifestar nos comentários depois. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir aí fazendo pergunta que eu vou respondendo ao longo da contação dessa história. E aí, ela iria para essa feira. A feira, eu não sei precisar a data, mas foi no ano de 2017. Então, percebam que não tem tanto tempo assim. Então, essa feira, para vocês terem uma ideia como aconteceu a minha ida, aconteceu como se a feira iria ser realizada na sexta-feira, iria começar na sexta-feira, e eu fui avisada na quarta. Como foi que eu fui avisada? Eu estava vindo de Santo Antônio de Jesus e a presidente da associação da Jacutinga me ligou: Débora, tá tudo certo para participar dessa feira no Rio Grande do Sul, mas minha filha adoeceu e eu gostaria muito de que a nossa associação tivesse uma representante, mas eu não tenho como ir. E as outras pessoas, eu sei que vai ser um pouco mais difícil para se organizar mais rápido para poder não perder essa chance. E aí, para mim, seria um desafio, porque como é que você vai para um evento no Rio Grande do Sul, foi no mês de julho, uma semana antes, na região lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, a temperatura estava em menos 2 graus. Então, para a gente que é aqui do Nordeste, a gente já passa por um friozinho bom, imagine enfrentar temperaturas abaixo de zero. Seria muito complicado, né? Para se organizar em 2 dias essa viagem.
Mesmo assim, eu aceitei o desafio, eu disse, não, eu vou. Como é que eu digo eu vou? Com dois dias antes antecedentes, né, da viagem, e para organizar tudo, e o meu trabalho, como é que eu vou comunicar à secretaria para que essa secretaria me autorize a ir? Mesmo assim eu disse eu vou. Quando eu disse eu vou, é nessa chave aí que eu gostaria que vocês começassem a pensar as oportunidades, né? As oportunidades que surgem na nossa vida, nem sempre ela é programada ou ela é pensada. Eu jamais pensei que eu iria, né, fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul com todas as despesas pagas, né, pelo projeto das Cáritas. Então, é uma instituição extremamente organizada. Para vocês terem ideia, as Cáritas, ela não é ela que organiza a feira internacional, mas ela bancou todas as nossas despesas durante toda a viagem, passagem aérea, hospedagem, alimentação, tudo pago pelas Cáritas. Então, assim, uma instituição de muita responsabilidade, de muita competência. E aí, eu disse, não, eu vou, pode colocar meu nome, confirme meu nome, porque eu vou, né? Teria que ser rápido, porque o voo já estava tudo no nome da presidente, teria que ser mudado, as passagens já teria que ser compradas no meu nome. E aí, eu assumi esse compromisso, cheguei na Secretaria de Saúde, né? Na época a secretária era Lani, e quando eu conversei para a Lani, eu disse, Lani, eu tenho uma proposta para te fazer, na verdade, desde já eu já te peço desculpa por ser em cima da hora, mas eu não poderia perder essa oportunidade. E aí eu conversei com ela disse, não, olha, a única problema que pode ter, se você tiver algum paciente agendado, você desmarca esses pacientes, avisam para que eles não percam a oportunidade, a consulta, e você pode ir. Ou seja, recebi o aval, né, da secretária, a qual eu sempre gosto de ressaltar, porque a gente tem que ser grato em tudo que vem à nossa vida, né? Então, ela como secretária, Cleide como secretária, sempre foram pessoas que incentivaram, né, aos profissionais a buscarem formação continuada dentro da sua área ou em áreas que possam contribuir para o bem-estar do nosso município. Porque saúde, gente, saúde não é só referente à doença, à ausência da doença. Saúde é bem-estar físico, né? É o bem-estar mental, social. Saúde é segurança, saúde é paz, saúde é ter direitos à moradia, ao conforto. Então isso tudo é saúde. Então isso tudo envolve questões de saúde que não necessariamente o profissional tem que estar lá sentado numa cadeira prestando um atendimento, né? Então assim, recebi todo o apoio da Secretaria de Saúde e comecei a arrumar as malas para poder fazer essa viagem até o Rio Grande do Sul. E aí, quando chegou a data, quando chegou o dia de ir para lá, tudo muito bem organizado, peguei o ônibus aqui, fui para a rodoviária. Quando cheguei na rodoviária de Salvador, já tinha um táxi à minha disposição para, né, no caso um Uber, à minha disposição para me levar até o hotel em Salvador, tudo certo, já tudo certinho para poder chegar lá, só dormir, descansar, para logo pela manhã pegar o voo para o Rio Grande do Sul, né? Quando eu cheguei no hotel, quando eu cheguei em Salvador, tudo ótimo, entrei em contato, tudo às mil maravilhas. Quando a gente chegou no quarteirão onde ficava o hotel, eu não sei quantos de vocês lembram. Quem lembra aí, comenta aí. Vocês lembram de uma ventania muito forte que teve em Salvador nesses últimos anos, em que a ventania foi tão forte que a areia da praia invadiu a pista? Passou muito na televisão.
Teve um dia que o trânsito teve que ser interrompido em alguns lugares de Salvador. Foi uma ventania muito forte mesmo. Alguém lembra desse acontecimento, dessa ventania em Salvador? Alguém aí que está assistindo a live, que está acompanhando, lembra? Ouviu alguma reportagem a respeito? Isso, se eu não me engano, foi em 2017. Mais ou menos nesse período aí. E aí, quando eu cheguei no quarteirão, todo o quarteirão estava sem energia. O hotel, quando eu já cheguei à noite, né? O hotel estava completamente no escuro. Você já imaginou Salvador sem energia? A Léo está dizendo aqui que ela lembra. Você já imaginou Elísio Medrado, quando falta energia? Lécia também está dizendo que lembra. Elísio Medrado, quando falta energia, é um motivo de, não digo de festa, né? Porque hoje a gente está tão apegado à questão eletrônica, digital e está futucando o WhatsApp, Facebook, que faltar energia a gente já fica meio que atordoado, né? Mas antigamente a gente sentava na porta e conversava, luz de vela, era uma diversão. Hoje já é muito complicado em Elísio Medrado faltar energia. Imagine em Salvador faltar energia. Eu nunca imaginei que Salvador faltasse energia. Para mim a energia só se faltava em cidade pequena. E aí quando eu cheguei, o hotel estava completamente sem energia. Para vocês terem ideia, a recepcionista, ela não me enxergava e eu nem enxergava ela. E não tinha gerador no hotel. O hotel ficava na orla, ou seja, tava uma ventania insuportável. A gente teve que fazer um trajeto diferente para poder chegar lá. E aí, quando eu cheguei no hotel, ela disse: olha, Débora, tá tudo certo aqui, tudo já ok, tudo já ajeitado pelas Caritas, mas infelizmente você não tem como fazer nenhuma refeição aqui, porque os hóspedes do hotel, eles fazem suas refeições na churrascaria aqui ao lado, e tá completamente no escuro. E agora? A gente não tinha, no hotel não tinha nem uma lanterna, para vocês terem uma noção, não tinha nem uma lanterna, a única lanterna que tinha era do celular. Mas como era que eu ia utilizar uma lanterna do meu celular? E se descarregasse o celular, eu ia fazer o quê? E aí o rapaz do Uber me chegou para mim e disse assim: olha, Débora, eu posso te levar no local para você fazer, eu não posso te esperar fazer a refeição, mas eu posso te levar a um local que você faça uma refeição rápida, você pegue a refeição para fazer no hotel e aí eu te trago de volta. Gente, olha como as coisas são. Você já encontrar uma pessoa de uma gentileza como essa já é difícil. Imagine, né, você chegar no hotel, o trabalho dele já estava encerrado, ele só precisava me deixar lá. Mas ele se teve a sensibilidade, né, de me levar até um local para fazer a refeição. Quando ele me perguntou de onde eu era, que eu disse que eu era de Elísio Medrado, ele disse: eu conheço sua cidade. Olha, pegar um transporte de uma cidade grande como Salvador e o motorista saber quem era Elísio Medrado, ele me disse: olha, já estive em sua cidade, já toquei, ele era músico, já toquei na sua cidade, já toquei em um evento que teve lá do ciclismo, um evento que teve uma banda de rock, foi no aniversário da cidade, aí teve um evento do ciclismo e teve bandas de rock tocando, ele estava nesse evento. E também na chegada ele disse: olha, você conhece Dayan? Eu digo: ah, meu pai, olha que coincidência, Dayan, eu disse: conheço, Dayan é meu sobrinho. Ele disse: não é brincadeira, eu disse: é. E aí, conversa vem, isso antes, né, de chegar no hotel, e aí, por ter pessoas conhecidas, por a gente ter uma certa afinidade, ele teve a sensibilidade e me levou para esse lugar. Olha, vão pegando aí o gancho de quantas coisas contrárias aconteceram, mas simultâneas às coisas contrárias, coisas também que me fizeram
sair dessas coisas contrárias e entender que nada é por acaso, certo? Que as oportunidades que a gente tem na vida vêm vendavais, mas elas também vêm te ensinando como passar pela tempestade e aproveitar o momento de bonança quando essa tempestade vai embora. Pois bem, cheguei no hotel com essa refeição, quase que não tinha como fazer a refeição no escuro, né? Mas eu fui mais pelo tato. E aí, a única coisa que eu fiz, não tinha como tomar banho, porque a gente não enxergava o banheiro, não tinha como ter acesso, subi a escada no escuro. E aí eu comecei a ouvir alguns outros hóspedes chegando no hotel, falando também sobre a falta de energia, mas que em alguns bairros já estavam voltando a energia. A ventania era tão absurda que eu aproveitei a oportunidade para fazer uma ligação para Almir, e eu dizendo para Almir sobre a ventania, e ele ouvia no celular o barulho do vento. O vento era tão assustador que eu tinha até medo de abrir a janela que dava acesso à varanda, com medo de receber, né, a areia da praia, do vento trazer a areia da praia para dentro do quarto. E aí eu fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, ainda estava sem energia. Chegou ao ponto de voltar a energia em todos os prédios, né, aos arredores do hotel, e no hotel não chegou energia, continuou sem energia até as 9 horas da manhã, quando eu terminei de tomar o café e a gente pegou o mesmo Uber para ir até o aeroporto. E aí, eu nunca vi uma bateria de celular durar tanto na minha vida como a do celular que eu tinha naquela época, né? Já também providência divina com relação a isso. Chegando lá no aeroporto, na Bahia, iria 2 pessoas para essa feira, né? Só iria 2 representantes da Bahia para essa feira, que fui eu e uma colega de Salvador. Quando eu chego no aeroporto, ou até mesmo antes de chegar, ela me liga: Débora, nós vamos em voos diferentes, porque a sua inscrição foi muito em cima da hora, então não deu para trazer você para o mesmo voo. Imagine aí, eu já tinha viajado de avião, mas eu tinha viajado de avião pegando com várias colegas, nunca tinha viajado de avião sozinha, né? Nunca tinha viajado de avião sozinha. E também o avião iria fazer uma escala em São Paulo, ou seja, eu teria que me deslocar, saber me nortear lá em São Paulo para dar continuidade até a viagem até chegar ao Rio Grande do Sul. Quando eu chego lá, né, eu consigo entrar em contato com ela faz todo o check-in para mim, ela entra no voo dela, eu fui para o meu, esperar o meu voo. O voo aconteceu tudo em paz, graças a Deus. Quando chegou em São Paulo, que houve, né, a necessidade de trocar de avião, e aí cheguei lá no aeroporto, eu não me lembro qual foi, não sei se foi acho que foi o de Guarulhos, parece. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu ouvia a funcionária, né, chamando pelo meu nome, né? Débora Simone Santos, seu voo, é a última chamada para o seu voo, tal. E aí eu digo: meu Deus do céu, eu tô atrasada? Não tô atrasada. Mesmo assim ela repetia: Débora Simone Santos, seu voo, tá tudo batendo como estava no check-in, né? E aí eu subi a escadaria correndo, porque já estava atrasada. Quando eu cheguei lá, que eu entreguei a minha passagem para ela fazer o visto, tudo ok. Ela: olha, tudo ok, o avião só está aguardando você. Vá rápido, porque só está aguardando você.
fui rápido, entrei rápido. Quando eu cheguei no avião, que eu entrei no avião, isso quase ninguém sabe disso, viu, gente? Ninguém da minha família sabe disso, não. Quando eu cheguei, que eu entrei no avião, eu achei estranho, né? Povo estranho dentro do avião. E aí que eu fui, né, procurar minha cadeira, estava uma pessoa sentada na minha cadeira. Eu disse, senhor, por favor, essa cadeira aqui foi reservada para mim e tal. Ele disse, não, tem alguma coisa errada aqui, essa cadeira é a minha, eu estou na minha poltrona correta. E aí, quando eu termino de falar, entra um cara desesperado dentro do avião, dizendo, senhora, a senhora está no avião errado. Gente, eu entrei no avião errado. Quer dizer, eu entrei não, eu fui levada, né? E aí, quando eu retornei, a mulher falou assim, senhora Débora, eu nunca vi na minha vida uma coincidência como essa. Olha, a outra pessoa estava atrasada com o mesmo nome que o meu, Débora Simone Santos. Gente, eu pergunto a vocês, o nome Débora Simone Santos é comum? Me diga aí, por favor. É comum? Eu quero ouvir vocês falando no comentário. Eu quero a opinião de vocês. Débora Simone Santos é um nome comum? Me diz aí. É comum, gente, o nome Débora Simone Santos? É comum? Não é comum, né? Muita gente tem esse nome, Débora Simone Santos? Não, gente, não tem. Se fosse Maria, se fosse José, se fosse Antônio, nomes, né, considerável comum. Débora, tudo bem. Simone, tudo bem. Mas os dois juntos, Débora, Simone e ainda o sobrenome Santos, Érica tá aí dizendo, não é comum. Não é comum, Érica. Não é comum. É muita coincidência. Ela disse, Débora, eu nunca vi uma coincidência tão grande como essa, né? A aeromoça falando. De todos os anos que eu já trabalhei aqui, eu nunca vi uma coincidência dessa. A mulher, ela tinha o mesmo nome que o meu. Ela estava, a cadeira dela, a poltrona dela estava reservada no mesmo número que o meu. A poltrona dela era a mesma, o nome era o mesmo. E nós só íamos para lugares diferentes. Mas até o lugar que o avião, né, que o outro voo era parecido. Eu estava indo para Porto Alegre e ela iria era Porto não sei o que, alguma coisa assim. E aí ela várias vezes ela falava, senhora, eu nunca vi uma coincidência, perdoe, né, porque eu poderia até processar o voo, né, a companhia de avião, mas tudo bem. Eu disse, não, tudo bem. Ela disse, olha, seu voo é tal e tal, fique aguardando ali. Pronto, peguei o voo, tudo direitinho, cheguei em Porto Alegre. De Porto Alegre para Santa Maria, a gente tinha que pegar um ônibus. Então as Cáritas, né, reservou um ônibus executivo só para todas as pessoas que iriam participar da Feira Internacional pelas Cáritas, né? Então nesse ônibus ia pessoas do Brasil inteiro, Da Bahia foi eu e uma colega que agora eu esqueci o nome dela. E aí a gente foi, né? Pegou esse ônibus. Comece a observar as coincidências, né? Coincidências não, as providências. Olha, eu cheguei em Salvador sem energia, peguei um Uber que conhecia Elis Medrado, que conhecia o meu sobrinho, cheguei no hotel sem energia, saí do hotel sem energia, quase entro num avião, quase entro não, que eu entrei num avião errado, né? Num avião errado. E aí, quando cheguei lá em Porto Alegre, várias pessoas já estavam, né, do país todo, que foi pelas Cáritas, acho que foi em torno de 45 pessoas, já estavam aguardando. Eu fui a última, quase a última a chegar. Estavam todos me esperando para poder, porque o ônibus não poderia sair sem a minha presença, né? E aí a gente entrou no ônibus. Gente, eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu nem me toquei que eu estava sentando na cadeira, né? Não tem quatro cadeiras da frente do ônibus,
que são reservadas para os idosos, né? Deficientes, idosos, gestantes. E eu nem dei conta de que eu estava sentada nessas duas cadeiras. Eu sei que eu me joguei nessa cadeira da frente. Gente, é até engraçado, né? Porque assim, nós nordestinos, a gente tem uma característica assim, fisionômica, não é que a gente não seja bonito não, né? O povo baiano, o povo do Nordeste é um povo bonito, né? Mas gente, aquele povo do Rio Grande do Sul, parecia que eu entrei no ônibus que só tinha Barbie. Sabe o que é Barbie? Barbie é aquela boneca Barbie. Barbie que a gente olha, que não vê nenhum defeito. Eu olhava assim pro ônibus e digo, meu Deus do céu, eu pensei que esse povo perfeito assim, bonito assim, só existia em novela. Gente, era tanta gente. Também tinha pessoas assim, mais ou menos, né? Mas assim, tinha umas mulheres tão bonitas dentro desse ônibus que vinha de Santa Catarina, veio de Santa Catarina, veio de outras cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná. Muita gente bonita mesmo dentro desse ônibus, né? Aí eu ficava rindo, dizendo assim, gente, quanta Barbie dentro desse ônibus. E aí eu entrei nesse ônibus, sentei na cadeira da frente, e uma dessas Barbies foi lá pra frente, né? Ela sentou lá na cadeira junto com o motorista. Eu tô sentada lá naquela cadeira da frente, eu tô vendo o motorista me olhando, né? Me olhando, e aí ele, mesmo ele dirigindo, ele começa a me perguntar algumas coisas. E aí, baiana? Não, ele me perguntou, e aí, você é de onde? Sou da Bahia. Diga, e aí, baiana, tudo bem? Não sei o que, começou a conversar. E a Barbie foi lá pra sentar junto do motorista. Não sei qual foi a intenção. E aí, esse motorista me olhava tanto que eu já tava ficando constrangida. Duas senhoras que estavam sentadas na outra cadeira da frente também ficavam me olhando, como se esse motorista tá tirando a atenção do volante para estar olhando para essa mulher. E eu olhava para mim toda e disse, não é possível, eu devo estar com algum problema que esse homem tá me olhando demais. Eu digo, misericórdia. E eu esqueci ainda de falar para vocês. Isso aconteceu em julho de 2017. Nessa mesma semana da feira, Almir estava vindo da cidade, né, onde ele morava, né, lá de Mata de São João, para Eliso Medrado, porque iria já morar aqui e a gente iria casar. Ou seja, Almir estava vindo e eu estava indo para o Rio Grande do Sul. E aí nessa viagem, foram 4 horas de viagem de ônibus. Eu já estava incomodado com esse motorista me olhando. E quando a gente teve uma parada obrigatória, né? A gente desceu para poder fazer a refeição. O povo, vamos tomar uma sopa famosa, não sei o que, todo mundo desceu. Gente, que horror, que sopa horrorosa. Mas a gente fez as nossas refeições. Quando eu voltei pro ônibus, todo mundo subiu, né? O motorista, né, profissional, em pé lá na porta. Todo mundo subiu. Quando eu cheguei, ele pega na minha mão para me ajudar a subir a escada. Eu olhei para ele, não vi ele fazendo isso com nenhuma pessoa, não me importei. E eu cá comigo dizendo, graças a Deus, quando chegar no hotel, eu vou me livrar desse motorista. Quando a gente chega em Santa Maria, outra coisa assim, foi fabulosa, a gente ficou no melhor hotel de Santa Maria, né? Para vocês terem noção, o quanto as Caritas, ela se preocupa, né, com as pessoas que participam dessas feiras. E aí, quando a gente chegou no hotel, o maior hotel de Santa Maria, na verdade. Quando aí, vai todo mundo fazendo, né, conferindo o seu quarto. Quando entra, foi subindo assim por parte. Quando chega a minha vez, porque foi por apartamento, por número de apartamento, por andar. E aí, quando chega a hora de entrar no elevador, para minha surpresa, o bendito do motorista sobe no mesmo elevador que eu estava subindo. Eu digo, não é possível, gente. Esse homem vai ficar dormindo aqui nesse hotel também. Esse homem vai ficar dormindo aqui no hotel. E aí, começa, né, a conversar no elevador, eu entro para o meu quarto, tudo bem. Quando é de manhã, pela manhã, a gente vai receber as primeiras
orientações da feira, teve uma palestra, a gente se apresentou, né, falando sobre a Bahia. E uma dessas apresentações eu tive a oportunidade, né, de falar, porque as Caritas, como eu falei no início, ela é uma instituição internacional, mas em muitas regiões do Brasil ela é dirigida pela Igreja Católica, né? Eu me apresentei, né? E eu ficava comigo, meu Deus, eu digo ou não digo que eu sou evangélica. Eu disse, não, eu sou evangélica. Foi muito bem recebida, até além do que eu imaginava. E a gente chegou a ir para essa feira de economia solidária. Para minha surpresa, quando eu cheguei na feira, eu já me surpreendi, por quê? Essa feira era organizada por uma freira. Essa feira era organizada por uma freira. Fica até parecendo ter um trava-língua, né? Mas não é. Essa freira, gente, era uma mulher baixinha, né? Fortinha, baixinha. Você não dava nada por essa mulher. Mas essa mulher simplesmente estava à frente de uma das maiores feiras internacional que envolvia a economia solidária, que recebia artistas do mundo inteiro. Para minha surpresa, era mais de 125 mil pessoas por dia na visita dessa feira. Então, para você ter ideia de quão impactante é essa feira lá para a região do Rio Grande do Sul e estados, né, mais próximos. E quando a gente chegou lá, que foi lido as regras para se participar dessa feira, ela exigia que ninguém poderia ter acesso à feira portando nenhuma garrafa ou lata de refrigerante. Não era bebida alcoólica, não, era refrigerante. Era proibido entrar na feira consumindo refrigerante. E era proibido, não existia nenhuma lanchonete, nenhuma barraca, nada que pudesse ser vendido refrigerante. Eram duas coisas que ela exigia: a proibição da entrada de refrigerante e a proibição da venda de água. A água tinha que ser de graça. Todo participante, ele tinha toda a área da feira. Depois vocês podem até pesquisar essa feira em Santa Maria da Vitória, essa feira internacional de economia solidária. Era proibido vender água mineral, era espalhada na feira toda, tinha participação, né, da prefeitura, que patrocinava essa água, e outras unidades também, outras empresas também patrocinavam. Então era uma feira de grande porte, era uma feira em que todos os artistas da região do Rio Grande do Sul e de outros estados levavam os seus trabalhos e eram apresentados lá. Eram vendidos, mas eram também, você tinha a oportunidade de degustar em todas as barracas o que era oferecido ali, o que era vendido. O artesanato era do mundo inteiro, era impressionante a riqueza daquela feira e a forma organizada como era feita aquela feira. Para finalizar, o que é que eu quero que vocês aprendam com isso, né? O que é que a gente tira de lição dessa história? Eu tive muitos contratempos para me arrepender de ter ido. E o pior ainda não veio, né? Quando a gente chegou lá, 2 dias depois que a gente chegou lá, o grupo, né, das Caritas fez 2 roteiros. Quem quisesse ir almoçar na churrascaria, né, comer um churrasco gaúcho, ou quem quisesse conhecer a Boate Kiss, esqueci o nome correto, é Kiss, né? Boate Kiss, aquela que pegou fogo, que matou mais de 200 jovens, aquela boate. Aí eu disse, sabe de uma coisa, acho que eu vou conhecer essa boate, o local, né? Porque está interditado até hoje, está interditado. E aí a gente ia almoçar e ir para esse lugar. Quando eu começo a almoçar,
eu já percebi algo diferente, né? Eu senti mal, eu não consegui comer, disse, não vou conseguir comer, comida deliciosa, sobremesas de tudo que você imaginava, mas eu percebi, porque a gente conhece o nosso corpo, né? Eu percebi que estava tendo alguma coisa de errado. E aí, comi quase nada, terminou o almoço, a galera, uma turma foi para Boate Kids e a outra foi pro hotel para descansar para a noite e ir para a churrascaria. E aí, quando chegou bem perto da churrascaria, eu comecei a passar mal. É muito raro mesmo eu ter infecção intestinal ou ter qualquer problema digestivo, porque eu tenho muito cuidado com minha alimentação. Só que aquele lanche, lembra do que eu tive que ir para comprar, para comer no hotel? Era um tipo de lanche que eu não tinha, eu não me lembro direito se foi um hambúrguer, o que foi. Eu sei que era o que tinha no momento, eu tinha que trazer. Então, como eu não tinha um costume, eu atribuo a isso, né? Esse mal-estar que eu tive, essa infecção que eu tive. E bem perto de chegar a boate, eu comecei a passar mal. Quando eu não suportei mais, eu vomitei no meio da rua, no centro da rua. Pense aí, a vergonha que eu passei. Muita vergonha. Aí a colega que tava, né, da Bahia, parou, né? Tava todo mundo na frente. Eu comecei a vomitar e aí ela parou, me segurou e eu consegui me controlar. A gente entrou na farmácia, eu tomei um medicamento em gel, né, que o efeito é mais rápido. Ela me perguntou se eu queria ir ainda ou voltar pro hotel. Eu disse, não, eu consigo ir. E aí, quando eu cheguei lá, gente, pense num cenário horrível, né? Tinha muito tempo até que já tinha acontecido o incêndio, mas a energia do lugar chegava à beira de ser macabra, sabe? Uma energia terrível, uma energia ruim mesmo, ruim mesmo. Nós ficamos assim, bem de frente à boate e mesmo sabendo que estava interditado aqui, de que não tinha ninguém ali, a sensação que nós tínhamos é que pairava no ar o desespero ainda das pessoas em chamas daquela noite. E eu voltei para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu já estava com infecção intestinal, já estava com diarreia, com vômito, com febre. Já tinha levado um medicamento que eu sabia que eu tinha necessidade de tomar e fiquei no hotel me recuperando. Não fui para o hospital, né? Ingeri bastante água e fiquei me recuperando no hotel naquele dia. No outro dia consegui levantar, consegui participar de algumas reuniões. E aí a gente foi depois para essa feira, né? Chegando nessa feira, a gente conheceu essa freira, uma mulher de garra, uma mulher que tinha um ideal, que poderia pensar que tudo poderia ser contrário à existência dessa feira, né? Pelas limitações que ela tinha e também pela grandeza que essa feira poderia ser e realmente se tornou, né? Com certeza começou pequena, mas ao longo do tempo foi se tornando uma feira grande e hoje é uma feira de classificação internacional, de respeito internacional. Resumindo a história, né? Para que a gente tire lição de tudo isso. Eu poderia ter ficado no hotel o restante dos dias achando assim, gente, tantas coisas contrárias aconteceu, e isso era sinal de que eu não deveria estar aqui, né? Foi avião que eu peguei errado, foi passar mal na cidade, foi ser assediada por esse motorista, assediada entre aspas, né? Porque ele não sabia que eu era comprometida. A partir do momento que eu cheguei a dizer que era, ele né, tomou pé da situação. Mas assim,
eu achava interessante porque eu dizia assim, meu Deus, tanta Barbie aqui nesse hotel, esse homem cismar logo com a minha cara, mas até nisso a gente tira lições para nossa vida com relação a isso. Então assim, eu poderia pensar que tudo aconteceu ao contrário para que eu não estivesse ali. Ou eu poderia também imaginar assim, não, a oportunidade de ir para essa feira foi muito em cima da hora. Eu tenho que arrumar mala, eu tenho que conseguir roupa, né? Porque eu imaginei frio a menos de 0 grau. Roupa, aqui na Bahia a gente não tem para suportar um frio desse, né? Eu poderia dizer assim, ó, sabe de uma coisa, eu vou deixar para lá, eu não vou não, vou desistir. Mas aproveitei a oportunidade, fui para a feira, 1001 acontecimentos contrários para que eu me arrependesse de ter ido. E tanto que eu não me arrependi, que eu estou aqui, né? Mais de 3 anos que... Não, 3 anos. Mais de 3 anos porque foi em julho, então em julho fez 3 anos, né? Mais de 3 anos depois, eu tô aqui contando para vocês dessa minha experiência nessa feira. Então, tudo poderia ser entendido como uma questão contrária, né? Ruim, pessimista. Mas ainda assim eu não enxerguei dessa forma. Por quê? Porque eu decidi na minha vida a encarar tudo que chega a mim como oportunidade de crescimento, como oportunidade de crescer em experiências, seja ela negativas ou experiências positivas. Porque as experiências negativas, elas são negativas porque a gente tem a capacidade de nivelar pelo que é positivo, mas também tirar lições práticas, lições de crescimento também em experiências ruins da nossa vida. E aí, o que é que a gente traz disso tudo para a nossa vida aqui? O que é que a gente traz de lição para isso? Ah, Débora, você está contando isso porque você falou que assim que terminar a pandemia, você quer organizar em Eliso Medrado uma feira, né, gastronômica ou uma feira que trabalha a economia solidária no seu município. Não é isso? É isso sim, também. E para que vocês tenham uma ideia de que a gente pode começar pequeno, mas nada nos impede de chegar a crescer e ter uma visão internacional dessa feira. Mas, Débora, isso aconteceu em Santa Maria, porque Santa Maria é uma cidade grande, né, de grande porte. Eliso Medrado não é. Sim, quem lhe disse que grandes feiras organizadas em cidades pequenas também não tem um respaldo internacional? Tem sim, tem sim. Então, uma lição que eu aprendi com essa freira também foi que ela não abriu mão dos princípios dela. Porque você já imaginou uma feira de nível internacional, uma empresa de refrigerante não ter acesso? Uma empresa, uma indústria de refrigerante não poder entrar e nem os seus participantes consumir lá dentro, mesmo trazendo de fora consumir lá dentro, era proibido. Tinha segurança lá para tomar a garrafa da mão, jogar fora, para que as pessoas não consumissem refrigerante. Imagine aí a garra dessa mulher de bater firme. Na fala dela, ela dizia, olha, eu não abro mão desse princípio. Por que desse princípio? Porque a gente entender como um princípio, porque se é algo que faz mal, se ela entende que é algo que faz mal, ela não pode compactuar com isso. E ela se mantém firme até hoje com essa decisão. Então isso nos faz ver que as nossas limitações, nós mulheres, né? Muitas vezes nós não temos voz, a gente não sustenta aquilo que a gente crê, que a gente acredita. Desde o início eu disse para vocês, né, quando eu comecei a fazer essas lives e a fazer o acompanhamento nutricional e a introduzir a leitura da Bíblia como meta para o dia. Eu disse para vocês não têm obrigação nenhuma de seguir os meus princípios, mas eu tenho o dever de não abrir mão deles, e eu não vou abrir mão dos meus princípios. Né? O princípio de estar citando a Bíblia, o princípio de estar referenciando não é a minha religião, mas ao Deus a que eu sirvo, né? Para que tudo fique amarrado na centralidade de que todas as coisas são possíveis
são possíveis ao que crê. Então essa freira me ensinou também dessa forma a acreditar que é possível. Então há um desafio à nossa frente. Há um desafio para nós realizarmos também aqui em Elis Medrado um evento semelhante. Por que realizarmos um evento semelhante? Porque a gente tem percebido que Elis Medrado tem um potencial gastronômico e artístico para isso, mas, no entanto, nós estamos vivendo momentos de acomodação e a gente precisa sair dessa zona de conforto. Eu tive que sair da minha zona de conforto para ter experiências como eu tive nessa viagem que eu fiz. Foram muitos contratempos, mas esses contratempos me trouxeram à luz a clareza da oportunidade de saber valorizar essas oportunidades e mesmo com problemas, adversidades, a gente conseguir ir até o final usufruindo das riquezas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Algumas pessoas entraram já no meio da história e aí vai ficar salvo, vocês poderão assistir depois, né, compartilhar essa história. Não tenho vergonha nenhuma de expor essa história, dessa experiência, porque eu sei que muita gente vai crescer com elas, né? Vai crescer. Se você você acha que alguém precisa ser impactado também com essa história, alguém que está tendo uma oportunidade de crescimento, mas está abrindo mão porque está colocando as dificuldades em primeiro lugar, marque essa pessoa para que essa pessoa escute essas histórias. Outra coisa que eu também gostaria de deixar claro aqui, gente, não é uma questão de condição financeira, não é uma questão de idade, não é uma questão de momento, é só uma questão de acreditar. Acreditar que você pode ir além do que seus olhos podem ver, né? Então, assim, se você tem um sonho, se você quer ir para algum lugar, se você quer fazer uma viagem, se você quer construir algo, se você quer investir em algo, peça discernimento, peça orientação e vá em frente, porque a vida está aí para ser vivida e a gente precisa aproveitar as oportunidades que chegam em nossas mãos, tá? Muito obrigado, foi uma live que eu não avisei, eu não marquei, mas eu queria contar essa história para vocês, já despertando em vocês esse interesse, essa necessidade e essa sensibilidade de ver as oportunidades que chegam às nossas mãos e abraçar sem medo de errar, certo? Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe vocês e que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de desafios, de leitura e também de crescimento crescimento nas novas experiências que haveremos de alcançar, certo? Muita luz na vida de vocês, que vocês possam crescer sempre em graça, em sabedoria e em entendimento. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.